Em uma noite chuvosa, uma velhinha solitária estendeu a mão para um menino ferido sem imaginar que mudaria para sempre o destino dele. 10 anos depois, aquele garoto se tornaria um dos CEOs mais poderosos da Coreia. Mas em vez de esquecer suas origens, ele voltaria para transformar a vida daquela que o acolheu. Esta é a história de um milagre nascido sob a chuva e da gratidão que desafia o tempo. Sonja acordava todos os dias cedo, antes mesmo que o sol tivesse coragem de iluminar as ruas estreitas de seu pequeno vilarejo. O rangido das portas, antigas da sua casa de madeira, parecia ecoar mais alto na quietude da manhã. Ali, onde o vento passava livre, ela vivia sozinha há anos. O silêncio era quase um companheiro, mas também uma lembrança constante de que o tempo havia levado pessoas demais de sua vida. Era uma rotina simples. Preparava chá de cevada, ajeitava as plantas do quintal e varria o pátio. A cada manhã, observava a ponte antiga ao lado de sua casa. Não era apenas uma construção de pedra. Para ela, aquela ponte representava passagens de vida, despedidas, encontros e memórias que já não voltariam. Apesar da solidão, Sonja tinha uma amiga inseparável, Boksun, a vizinha faladeira que aparecia diariamente com histórias frescas do bairro. Sonjaya, você sabia que o filho do padeiro tentou casar de novo, mas a noiva fugiu na véspera, dizia rindo enquanto roubava um pedaço de bolinho do prato. Sonja sorria com indulgência, sem interromper. Era como se o excesso de palavras da amiga preenchesse o vazio que o silêncio deixava. Ainda assim, quando Boksun voltava para casa e a noite caía, o peso da solidão se tornava mais forte. Sonja se deitava em seu futon e olhava para o teto de madeira, lembrando-se de quando a casa era cheia, o riso do marido, o barulho dos filhos, o cheiro de sopa quente na panela. Agora, só restava o eco. Naquela época, ninguém poderia imaginar que uma senhora tão discreta seria o centro de uma história capaz de tocar tantas vidas. Ela mesma não esperava mais grandes mudanças. Vivia apenas um dia de cada vez, como quem conta grãos de arroz. Mas em seu coração havia algo que permanecia vivo: a bondade. Apesar das rugas e do cansaço, ela nunca deixara de estender a mão a quem precisasse. Muitas vezes dava parte de sua comida a crianças da vizinhança, ou deixava água fresca na porta para viajantes que passavam pelo vilarejo. Para Sonja, eram pequenos gestos que não custavam nada, mas para os outros eram milagres em meio à correria da vida. E era justamente essa bondade silenciosa que a preparava para um encontro inesperado. Naquela noite em particular, o vento parecia mais frio do que de costume. As nuvens pesadas escondiam a lua, e o som da chuva forte contra as telhas antigas preenchia a escuridão. Sonja puxou o casaco de lã para se aquecer e suspirou. Pensou em preparar chá, mas seus olhos insistiam em se voltar para a ponte. Havia algo naquela noite que a fazia sentir que não deveria se recolher tão cedo. Foi então que, ao olhar pela janela, percebeu uma sombra sob a ponte. A princípio pensou ser apenas um animal, mas havia algo humano naquela forma encolhida. O coração acelerou. Pegou um guarda-chuva gasto e saiu, mesmo que a chuva castigasse seu corpo. Conforme se aproximava, o barulho da água batendo no chão se misturava a um som ainda mais doloroso, a respiração irregular de alguém em sofrimento. Debaixo da ponte, um menino estava caído, molhado, com o rosto coberto de hematomas. Parecia frágil demais, como se o mundo tivesse descarregado nele todo o peso da injustiça. Meu Deus! Murmurou Sonja, ajoelhando-se ao lado dele. A mão trêmula tocou o ombro do garoto. Você está vivo. Os olhos do menino se abriram devagar. Havia medo neles, mas também uma súplica silenciosa. Ele não disse nada, apenas respirava com dificuldade. Naquele instante, sem questionar,
quem ele era ou de onde vinha, Sonja tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Não o deixaria ali. A chuva caía mais forte, mas, para ela, não importava. Carregou o menino com dificuldade, apoiando-o contra o peito, como se fosse alguém de sua própria família. Cada passo parecia pesado, mas o coração lhe dava forças. Dentro de casa, improvisou curativos, aqueceu-lhe os pés e ofereceu sopa quente. O garoto mal conseguia engolir, mas seus olhos a seguiam com atenção, como se não acreditasse que alguém pudesse cuidar dele sem pedir nada em troca. Para Sonja, não havia dúvidas. Fosse quem fosse, aquele menino tinha cruzado seu caminho por um motivo. E assim, naquela noite chuvosa, sem saber seu nome, idade ou origem, a velhinha solitária acolheu Minjay, o menino ferido que anos depois transformaria não apenas a própria vida, mas também a dela. A chuva daquela noite não levou apenas a solidão de Sonja, trouxe também um destino inesperado. E a partir dali, começava a difícil convivência entre uma senhora de coração aberto e um menino marcado pela dor. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas que ainda ameaçavam novas chuvas. Dentro da pequena casa de madeira, o silêncio foi quebrado pelo som de passos apressados. Sonja entrou no quarto improvisado, onde havia colocado o menino na noite anterior. Ele dormia de lado, respirando com dificuldade, mas parecia menos tenso do que quando o encontrara sob a ponte. Por um instante, ela ficou apenas olhando. O rosto ainda estava marcado por feridas, os lábios ressecados, a expressão endurecida. Mas havia algo naquele garoto que despertava nela um instinto protetor, como se a solidão de anos tivesse sido preenchida de repente. "Você deve estar com fome", murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Foi até a cozinha e preparou um mingau simples de arroz, deixando o aroma suave se espalhar pela casa. Quando voltou, encontrou o menino sentado tentando se levantar, mas claramente sem forças. "Ei, não precisa se forçar", disse correndo até ele. "Aqui coma um pouco. Vai te ajudar." O garoto a olhou com desconfiança. Seus olhos, apesar de jovens, estavam acostumados à dor e à desconfiança do mundo. Por um momento parecia que recusaria, mas então, lentamente, aceitou a colher que ela oferecia. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Cada colherada parecia quebrar um pouco da barreira que o cercava. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou Sonja com suavidade. Ele demorou a responder, os olhos fixos na tigela. Finalmente murmurou. "Minjay, Minjay", repetiu como se saboreasse o som. "Um nome bonito", ele não respondeu. Apenas baixou os olhos, como se não soubesse como reagir àquela bondade inesperada. Naquela tarde, Boksun apareceu, como sempre, sem avisar. Ao entrar, percebeu o menino e arregalou os olhos. "Sonja! De onde você tirou essa criança?" perguntou, quase tropeçando de susto. "Não me diga que você resolveu adotar um neto do nada?" "Shhh!" respondeu Sonja, rindo de leve. Ele precisava de ajuda. "Olhe para ele, Boksun." Estava quase morrendo debaixo da ponte. Boksun, apesar do tom resmungão, logo amoleceu o olhar. Aproximou-se do menino e disse: Você é magrinho demais, mas tem olhar forte. Vai dar trabalho para nossa Sonja, viu?" O garoto desviou os olhos, mas por um instante, um quase sorriso ameaçou surgir. Os dias seguintes foram marcados por essa convivência estranha, quase improvisada. Sonja cuidava dos ferimentos de Minjay com paciência, lavava as roupas rasgadas que ele usava e lhe oferecia comida. Ele, por sua vez, mantinha uma distância silenciosa, como alguém que não sabia se podia confiar de verdade. Havia noites em que ele acordava sobressaltado, como se fugisse de pesadelos. Sonja, mesmo cansada, se levantava e lhe trazia água, dizendo: "Está tudo bem, aqui você está seguro." E pouco a pouco, Minjay começou a acreditar, mas não era um processo fácil. Uma vez, quando ela tentou perguntar sobre sua família, ele fechou o rosto e respondeu friamente: "Não tenho família.
Sonja sentiu uma pontada no coração, mas não insistiu. Apenas colocou uma manta sobre ele e sussurrou: "Então, daqui em diante pode me considerar sua avó." Essas palavras, simples e ditas sem pretensão, marcaram o início de um vínculo que nem a passagem do tempo conseguiria quebrar. Do lado de fora, a ponte permanecia ali, firme, testemunhando cada novo passo que eles davam juntos. A cada chuva, Sonja se lembrava da noite em que o destino lhe trouxe Minjay, e o garoto, ainda que em silêncio, começava a sentir que aquele lugar era mais que um abrigo, era um lar. As semanas foram passando, e a casa, antes silenciosa, agora tinha vida. Boksun aparecia quase todos os dias com fofocas exageradas e muitas vezes acabava trazendo frutas ou pão para ajudar. Sonja brigava de brincadeira, dizendo que não precisava, mas agradecia em silêncio. Certa tarde, enquanto Minjay ajudava a varrer o quintal, Boksun comentou: "Sonja, você tem sorte. Esse garoto tem jeito de trabalhador. Aposto que vai te retribuir um dia." Minjay parou, os olhos brilhando por um instante. Logo voltou ao trabalho sem dizer nada, mas por dentro algo nasceu, uma promessa muda. Os primeiros dias de Minjay na casa de Sonja foram como caminhar sobre um chão cheio de pedras. Cada passo era incerto. Ele ainda desconfiava de tudo, e o silêncio parecia ser sua armadura. Sonja, paciente como sempre, não se deixava intimidar. Todas as manhãs, ela preparava o café com mingau ou arroz cozido, colocando um prato a mais na mesa. No início, Minjay demorava a se sentar, como se tivesse medo de que aquilo fosse um privilégio temporário. "Não fique aí parado, menino. Venha comer antes que esfrie", dizia Sonja com firmeza. Ele se aproximava devagar, pegava os hashes com cuidado e comia em silêncio, sem erguer os olhos. Mas aos poucos, aquele hábito começou a se repetir com naturalidade. Boksun, claro, fazia questão de participar desse novo cotidiano. Sempre aparecia na hora da refeição, alegando visitas de amizade. Mas na prática era mais uma boca à mesa. Esse mingau está melhor hoje. Acho que é porque tem mais arroz", dizia ela, saboreando com vontade. Sonja fingia se irritar, mas não conseguia esconder o riso. Minjay observava de canto de olho, e sem perceber, seu semblante começava a suavizar diante daquelas pequenas interações. A casa, antes marcada pelo silêncio, agora tinha sons diferentes. O barulho de pratos, o riso alto de Boksun, o som da vassoura que Minjay usava para ajudar no quintal. Ainda que fosse tímido, ele já começava a colaborar, consertando pequenas coisas quebradas e carregando baldes de água. "Esse menino tem braço forte, viu?", dizia Boksun, batendo palmas. "Sonja, você ganhou mais do que companhia. Ganhou um ajudante de luxo." "Ora, não exagere", respondia a velhinha, embora seus olhos brilhassem de orgulho. Apesar das melhorias, havia momentos de dificuldade. Minjay ainda carregava consigo marcas invisíveis. Certa vez, ao ouvir trovões durante a noite, ele se encolheu no canto do quarto tremendo. Sonja correu até ele, sentou-se ao lado e colocou a mão em seus ombros. "Não precisa ter medo, Minjay. Aqui ninguém vai te machucar." Sua voz era calma, mas firme. Ele a olhou com olhos marejados, incapaz de explicar a origem de seus medos. Sonja não perguntou nada. Apenas o envolveu com um cobertor e ficou ao seu lado até que o som da tempestade passasse. Esses gestos silenciosos construíam algo mais forte do que qualquer palavra. Confiança. Com o tempo, Minjay começou a mostrar pequenos sinais de abertura. Certa manhã, enquanto ajudava a carregar lenha, murmurou quase sem perceber: "Obrigado." Sonja fingiu não notar para não o constranger, mas seu coração se encheu de calor. A cada dia, aquele menino que antes parecia perdido e sem forças ganhava um pouco mais de vida. No vilarejo, logo surgiram rumores. Alguns moradores cochichavam sobre o garoto estranho que a viúva acolheu. Boksun, claro, defendia a amiga com unhas e dentes. "Se ela quis cuidar dele, quem somos nós para criticar?", dizia com as mãos na cintura.
Melhor do que ficar cuidando da vida alheia. Minjae ouvia os comentários à distância, mas no fundo a proteção de Sunja e Boksun lhe dava coragem para permanecer. As estações mudaram. O verão trouxe tardes de risadas no quintal, quando Boksun insistia em ensinar Minjae a colher verduras, e ele acabava tropeçando no canteiro. O outono trouxe folhas caindo sobre a ponte, e o menino passou a acompanhar Sunja em pequenas caminhadas, carregando a cesta dela. Cada detalhe da rotina simples começava a ter valor. Para Minjae, era como descobrir uma vida que nunca tivera. Para Sunja, era como recuperar um pouco da família que havia perdido, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Embora a convivência estivesse se tornando mais leve, Sunja sabia que as feridas profundas do menino não se curavam apenas com sopa quente e carinho. Ele carregava uma dor que não podia ser dita facilmente. E foi nessa mistura de risos, silêncios e pequenos gestos que a nova vida em casa começou a florescer. O tempo não para, e as estações foram passando como páginas de um livro. Sunja envelhecia com serenidade, enquanto Minjae crescia em silêncio, guardando dentro de si uma promessa que moldaria o futuro de ambos. O inverno no vilarejo sempre chegava de mansinho, cobrindo os telhados com uma camada fina de neve. Para muitos, era uma estação de dificuldade, quando a lenha precisava ser racionada e os dias eram curtos demais. Mas para Sunja e Minjae, cada inverno trazia consigo uma prova silenciosa, a de resistirem juntos. O primeiro inverno, logo após a chegada do menino, foi o mais duro. A neve bloqueava as estradas, o vento cortava a pele, e o fogão a lenha mal dava conta de aquecer a casa. Minjae, ainda desconfiado, dormia encolhido sob cobertores pesados, acordando sobressaltado com qualquer barulho. "Venha se aquecer perto do fogo", dizia Sunja, estendendo-lhe uma tigela de sopa fumegante. Ele aceitava em silêncio, os olhos fixos no chão, mas a cada colherada sentia um calor diferente, que não vinha apenas da comida. O segundo inverno trouxe mudanças. Minjae já ajudava a cortar lenha e a carregar água do poço. Ainda não falava muito, mas suas ações começavam a revelar um senso de pertencimento. Quando o vento uivava forte pela noite, ele verificava as janelas, certificando-se de que estavam bem fechadas para proteger Sunja. No terceiro inverno, Boksun, como sempre, aparecia carregada de novidades e mexericos. "Sunja, dizem que seu menino tem força de 3 homens. Brincava, rindo alto. "Se continuar assim, vai precisar de uma esposa antes dos 18. Minjae, corando, abaixava a cabeça, fingindo não ouvir. Sunja sorria, mas guardava no coração a alegria de ver que ele já era visto não mais como um estranho, mas como parte daquela comunidade. Assim, os anos se seguiram. 10 invernos passaram, um após o outro, como páginas viradas por mãos invisíveis. Durante esse tempo, Minjae cresceu. Seus ombros se alargaram, sua postura se firmou, mas seus olhos guardavam a mesma intensidade silenciosa. O menino frágil de antes agora era um jovem capaz de carregar feixes de lenha sozinho, de cuidar do quintal e de zelar pela casa com devoção. Sunja, por sua vez, envelhecia com dignidade. Seus passos se tornaram mais lentos, suas mãos mais trêmulas, mas havia sempre uma calma firme em seu olhar. Era como se a presença de Minjae tivesse lhe devolvido não apenas companhia, mas também motivo para continuar. Apesar da convivência tranquila, havia um detalhe que chamava a atenção. Minjae raramente falava sobre si mesmo. Quando alguém do vilarejo perguntava sobre seu passado, ele desviava o olhar e se calava. Nem mesmo Sunja ousava insistir. Ela compreendia que certas feridas precisavam de tempo, talvez de uma vida inteira, para cicatrizar. Em uma dessas noites de inverno, quando a lareira estalava baixinho, Sunja quebrou o silêncio. "Sabe, Minjae, às vezes penso que o silêncio também fala. Ele diz coisas que as palavras não conseguem." O jovem ergueu os olhos para ela,
hesitante, como se quisesse responder, mas apenas assentiu levemente. Naquele momento, Sonja percebeu que o elo entre eles não dependia de confissões. Era feito de gestos, de pequenas ações diárias. A tigela de sopa que ele trazia para ela, sem pedir, o cobertor que ajeitava em seus ombros, a lenha que ele empilhava antes que a neve caísse, e assim se passaram 10 invernos. 10 anos em que cada nevasca parecia reafirmar o vínculo entre eles. 10 anos em que Minjay, mesmo em silêncio, construiu raízes firmes ao lado da mulher que o acolhera. O vilarejo, acostumado às mudanças das estações, já não o via como um forasteiro. Ele era o rapaz de Sonja, alguém que ajudava nas colheitas comunitárias, que carregava sacos de arroz para os vizinhos mais velhos, que mantinha sempre um ar respeitoso e reservado. Ainda assim, havia algo que ninguém sabia, o que se passava dentro de Minjay. O silêncio que o cercava não era vazio, mas cheio de lembranças e promessas secretas. Certa manhã, quando a neve começava a derreter e o primeiro sinal da primavera despontava, Minjay parou diante da ponte que ligava o vilarejo à estrada principal. Ficou ali, imóvel, olhando para além do horizonte, como se buscasse algo distante. Sonja, que vinha logo atrás, percebeu sua expressão e se aproximou. "O que tanto olha, menino?" Maneri perguntou com sua voz suave. Ele demorou alguns segundos para responder. E quando o fez, sua voz soou baixa, mas firme. "O futuro." Sonja sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez em anos, Minjay falava de algo além do presente. E naquele instante, ela soube que os 10 invernos de silêncio estavam prestes a se transformar em algo maior. O silêncio que antes era refúgio começava a dar espaço para um novo som, o da inquietação. E foi assim que, sem que ninguém percebesse, Minjay começou a trilhar um caminho que o levaria a um destino muito maior do que o pequeno vilarejo poderia imaginar. O silêncio que antes era refúgio começava a dar espaço para um novo som, o da inquietação. E foi assim que, sem que ninguém percebesse, Minjay começou a trilhar um caminho que o levaria a um destino muito maior do que o pequeno vilarejo poderia imaginar. O vilarejo estava como sempre. Casas simples, telhados baixos, fumaça subindo das chaminés e o mesmo ritmo tranquilo de outrora. Mas naquela manhã, um rumor correu mais rápido que o vento. Um carro preto de luxo havia estacionado bem na entrada da aldeia. Boksun, a fofoqueira oficial do lugar, foi a primeira a avistar. Correu para avisar. "Sonja! Sonja, venha ver! Tem um carro enorme na frente da sua casa. Deve ser algum político ou artista famoso." Sonja, já mais frágil com a idade, ajeitou o chale nos ombros e caminhou devagar até a porta. Seus olhos marejaram quando a porta do carro se abriu e, de dentro, desceu um homem alto, de terno impecável, expressão serena e um ar de autoridade inconfundível. Era Minjay, o mesmo menino que ela acolhera em uma noite de chuva, agora transformado. Seus cabelos bem penteados, o relógio caro no pulso, os sapatos brilhando, e ao lado dele um jovem assistente segurando pastas e falando ao telefone. Era Seo-jun, seu secretário. "Ah, meu menino", murmurou Sonja, sem acreditar no que via. Minjay sorriu de forma contida, mas seus olhos brilhavam de emoção. Caminhou até ela e, num gesto que nenhum título ou riqueza poderia mudar, ajoelhou-se para segurar suas mãos enrugadas. "Almeone." "Estou em casa." Boksun, que assistia de longe, quase desmaiou de emoção. Já corria pela vila gritando: "O menino de Sonja virou alguém importante." Ele voltou. "Ele é rico, poderosíssimo. Eu sabia. Eu sempre disse que ele não era qualquer um." O burburinho tomou conta das ruas. Vizinhos surgiam pelas janelas, outros se aproximavam para ver de perto. Minjay, no entanto, mantinha o foco em Sonja. "Tudo o que sou hoje é graças à senhora", disse ele, apertando suas mãos com firmeza. "Nunca esqueci daquela noite chuvosa, quando me deu abrigo sem pedir nada em troca." Sonja, emocionada,
apenas balançou a cabeça tentando segurar as lágrimas. Eu não fiz nada, menino. Só dei um teto e um prato de comida. O resto foi você. Mas Min-jae não aceitava essa simplicidade. Para ele, aquele gesto havia sido a salvação de sua vida. Nos dias seguintes, o vilarejo inteiro ficou em alvoroço com a presença de Min-jae. A chegada de seguranças discretos, a movimentação de funcionários que o acompanhavam e até mesmo a curiosidade sobre sua identidade geravam comentários em cada esquina. Dizem que ele é CEO de uma das maiores empresas da Coreia. Ah, cochichava uma senhora. E que comanda bilhões, completava outro. Imagine só o nosso vilarejo no mapa do país. Ria Bok-sun, orgulhosa, como se tivesse parte no sucesso dele. Enquanto isso, Min-jae se dedicava a rever cada canto da aldeia. Caminhou pela velha ponte chuvosa onde tudo havia começado. Olhou para as casas que conhecia de memória. Cumprimentou os vizinhos que outrora o tratavam com desconfiança. Agora, todos o olhavam com admiração, quase reverência. Mas Min-jae não se deixava encantar pelo status. Sua prioridade era clara. Sonja, uma noite sentado à mesa com ela, trouxe uma proposta inesperada. Almeone, a senhora não precisa mais se preocupar com nada. Quero que viva com conforto, com tudo o que merece. Vou reconstruir esta casa, dar-lhe terras, cuidadores, tudo. Sonja arregalou os olhos, surpresa. Não, Min-jae. Eu não preciso dessas coisas. Eu só preciso de você, aqui ao meu lado de vez em quando. O resto é luxo que não me cabe. Ele sorriu com ternura, mas havia firmeza em sua voz. Então faremos do seu jeito. Mas ainda assim, quero que saiba, minha riqueza é sua riqueza. O mundo inteiro pode pensar que sou dono de bilhões, mas eu sei que tudo o que tenho começou naquela noite, com um simples gesto de bondade. O silêncio se espalhou entre eles. Não era vazio. Era cheio de gratidão. No dia seguinte, Min-jae organizou discretamente doações para a aldeia. Novos livros para a escola, equipamentos para o pequeno posto de saúde, melhorias nas estradas. Porém, em vez de assinar seu nome, deixou que todos acreditassem que era um apoio anônimo. Só Sonja sabia a verdade, e assim o vilarejo, sem perceber, começava a florescer junto com o retorno daquele que havia partido como menino e agora voltava como líder. Mas enquanto o coração de Sonja se enchia de orgulho e alegria, a volta de Min-jae não passava despercebida fora da aldeia. Onde há poder, há também olhos atentos e inimigos à espreita. A sala de reuniões da MJ Group era imensa, com janelas de vidro que se abriam para a paisagem urbana de Seul. A mesa comprida refletia a luz fria das lâmpadas, e ao redor dela, executivos aguardavam em silêncio. No centro, sentado com postura firme, estava Min-jae, agora na pele do CEO que todos respeitavam e temiam. Senhores, começou ele, em tom sereno, mas incisivo. Nossa expansão precisa ser estratégica. Não aceito atalhos que comprometam nossa integridade. Enquanto falava, os diretores tomavam notas apressadas, mas havia um olhar que destoava. O de Kang Min, seu rival silencioso. Ambicioso, calculista, Kang Min via em Min-jae não apenas um líder, mas um obstáculo para sua própria ascensão. Integridade é nobre. Min-jae sim, disse ele cruzando os dedos sobre a mesa. Mas o mercado não perdoa hesitações. Se não formos agressivos, perderemos espaço. Houve um silêncio desconfortável. Min-jae, no entanto, não se deixou abalar. Prefiro perder espaço do que perder a essência da empresa. O dinheiro pode ser recuperado. A confiança não. Kang Min esboçou um sorriso contido, mas em seus olhos brilhava algo perigoso, uma promessa de conflito. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Min-jae olhou para os arranha-céus iluminados de Seul. A cidade parecia pulsar sem descanso, e ele, apesar de todo o poder, sentia o peso esmagador das decisões. Foi então que pegou o celular e discou um número gravado em sua memória. O de Sonja. Almeone. Está acordada? Do outro lado,
A voz cansada, mas cheia de calor, respondeu: Sempre acordo cedo, menino. Você está comendo bem? Está dormindo? Min-jae riu baixo. Por um instante, deixou de ser o CEO e voltou a ser apenas o garoto que encontrou abrigo na noite chuvosa. Tento, mas sabe como é aqui? As pessoas querem muito de mim, e às vezes sinto que estou perdendo quem sou. Sonja suspirou. Min-jae, o topo é solitário. Mas nunca esqueça, um coração que se lembra de onde veio nunca se perde. Você não precisa vencer todo mundo. Precisa apenas não perder a si mesmo. Essas palavras foram como um bálsamo. O jovem CEO fechou os olhos, gravando-as na mente. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Kang-min articulava alianças, tentando minar a confiança dos investidores em Min-jae. Rumores surgiam nos corredores, dúvidas eram semeadas em reuniões. Seo-jun, o fiel secretário, percebeu o movimento e alertou. Presidente, Kang-min está espalhando informações distorcidas. Se não reagirmos, ele pode virar parte do conselho contra você. Min-jae respirou fundo. O passado lhe ensinara a resistir em silêncio. Mas agora, o mundo corporativo exigia mais que resiliência. Exigia ação. Prepare uma reunião extraordinária, ordenou. Quero que todos os conselheiros estejam presentes. Se Kang-min deseja um conflito, será diante de todos. E assim aconteceu. No dia marcado, a sala do conselho estava lotada. Kang-min, confiante, abriu o discurso. Com todo respeito, presidente Min-jae, mas sua postura conservadora está atrasando o crescimento da MJ Group. Precisamos de ousadia, de riscos calculados. Antes que pudesse continuar, Min-jae levantou-se. Sua presença impôs silêncio imediato. Kang-min, ousadia não é sinônimo de irresponsabilidade. Eu não conduzo esta empresa para enriquecer a qualquer custo. Conduzo para criar algo que sobreviva ao tempo. Ele encarou cada rosto ao redor. Quem está comigo sabe que integridade não é fraqueza. É força, alguns conselheiros assentiram. Outros se entreolharam inseguros. Kang-min tentou retrucar, mas Seo-jun entrou com documentos que provavam irregularidades nas propostas secretamente apoiadas pelo rival. O impacto foi imediato. Murmúrios percorreram a sala. O brilho confiante de Kang-min se apagou. Min-jae, no entanto, não comemorou. Apenas concluiu com calma. Se estamos aqui é porque alguém acreditou em nós no passado. Não esqueçamos disso. Ao sair da reunião, Min-jae ligou novamente para Sonja. Almeone, acho que hoje ouvi sua voz dentro de mim. Foi ela que me manteve firme. Do outro lado, ela riu suavemente. Então, já não preciso mais falar. Você já aprendeu a escutar o que importa. Min-jae sorriu, olhando para o céu noturno de Seul. O topo era cheio de conflitos, mas também era o lugar de onde ele podia retribuir tudo o que havia recebido. O grande auditório em Seul estava lotado. Jornalistas, empresários, investidores e funcionários aguardavam ansiosos. A imprensa chamava o evento de A Noite da Inovação da MJ Group, mas ninguém sabia que aquela noite ficaria marcada por algo muito maior que o lançamento de um novo projeto. Min-jae estava nos bastidores, ajeitando a gravata enquanto Seo-jun repassava os últimos detalhes. Senhor, todos os olhos estarão em você. Basta seguir o script que preparamos. Seo-jun, sempre pragmático, estendeu-lhe as anotações, mas Min-jae não as pegou. Seu olhar estava distante, firme, como se tivesse tomado uma decisão diferente. Hoje não vou falar apenas sobre negócios. Seo-jun arregalou os olhos. O que o senhor pretende? Contar a verdade, respondeu com calma, mas com uma força que não admitia recuo. Quando as luzes se acenderam no palco, o público irrompeu em aplausos. Câmeras se voltaram para ele, microfones captaram cada respiração. Min-jae caminhou até o púlpito com passos firmes, mas sua mente voltava a uma lembrança muito específica. A chuva naquela ponte, a mão enrugada que se estendeu, a tigela de sopa quente. Respirou fundo e começou. Senhores e senhoras, boa noite. Hoje não estou aqui apenas como CEO da MJ Group. Estou aqui como alguém que carrega uma história.
Uma história que não é feita de cifras ou títulos, mas de humanidade. O murmúrio cresceu na plateia. O público não esperava aquela abertura. Há 10 anos, eu era apenas um garoto ferido e perdido. Não tinha nada, nem família, nem destino. Numa noite de chuva, achei que minha vida terminaria ali. Até que uma mulher, uma velhinha simples de um vilarejo esquecido, me ofereceu abrigo. As câmeras se aproximaram de seu rosto. O silêncio era absoluto. Essa mulher me deu mais do que um teto. Ela me deu dignidade. Me mostrou que o mundo ainda podia ter bondade. Sem ela, eu não estaria aqui. A voz de Min Jae oscilou por um instante, mas logo retomou a firmeza. Hoje, tudo o que conquistei pertence também a ela, nos telões. Imagens preparadas por Seo-jun começaram a ser exibidas. Fotos discretas do vilarejo, da ponte chuvosa e, por fim, a imagem de Sonja. Sorrindo timidamente, a plateia reagiu com espanto e ternura. Muitos murmuravam, ele realmente está falando de uma avó do campo. Min Jae prosseguiu. Em um mundo onde a pressa e o ego dominam, eu quero que nunca esqueçamos, grandes fortunas podem nascer de um simples gesto de bondade. E hoje, diante de todos, eu revelo que a verdadeira dona deste sucesso é Sonja. Um aplauso estrondoso tomou conta do auditório. Câmeras disparavam flashes sem parar. Jornalistas já digitavam freneticamente, preparando manchetes. Nos bastidores, Seo-jun suspirou, meio desesperado, meio orgulhoso. Esse homem acabou de transformar um evento corporativo em um drama nacional e venceu. No vilarejo, a notícia correu como fogo em palha seca. Bok-sun quase caiu da cadeira ao ver a transmissão pela televisão comunitária. Sonja, você está na TV! O mundo inteiro sabe de você agora. Gritava, batendo palmas e rindo de emoção. Sonja, por sua vez, assistia com olhos marejados. Nunca se imaginara no centro de nada grandioso. Para ela, tinha sido apenas um gesto humano. Mas ver Min Jae ali, diante de milhares de pessoas, proclamando sua gratidão, enchia seu coração de orgulho e de humildade. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes. CEO bilionário revela origem humilde e declara amor à avó adotiva. O milagre da ponte chuvosa. A história por trás do sucesso de Min Jae. Sonja, a vovó que conquistou o coração da Coreia. As redes sociais explodiam em comentários. Quero uma avó como a Sonja. Um CEO que não esqueceu suas raízes. Finalmente alguém diferente. De repente, não era apenas Min Jae que estava em evidência. Sonja se tornara um símbolo nacional de bondade. Mas junto com a aclamação, surgiam também os olhares atentos dos rivais. Yang-min, ao assistir à transmissão, apertou os punhos com força. Então ele usou emoção para conquistar todos. Rosnou. Muito bem, Min Jae. Mas emoção não dura para sempre. Sua expressão revelava que a batalha pelo poder estava longe de terminar. Enquanto isso, em uma tarde tranquila no vilarejo, Min Jae voltou para casa. Encontrou Sonja sentada no quintal descascando batatas como sempre. Almeone. Agora o mundo todo sabe de você. Ela ergueu os olhos e sorriu. O mundo não precisa de mim, menino. Precisa de mais corações como o seu. Min Jae sentou-se ao lado dela como quando era apenas um garoto. Não sei se sou tão bom assim, mas prometo que vou continuar tentando. E naquele momento, entre risos leves e uma rotina simples, os dois sentiram que por mais que o mundo tivesse mudado, a essência deles continuava a mesma, um elo formado sob a chuva e agora iluminado pelos olhos de toda uma nação. Mas quando a verdade vem à tona, ela não traz apenas reconhecimento, também desperta inveja e resistência. E Min Jae logo perceberia que sua revelação pública teria consequências inesperadas. A noite em Seul estava especialmente iluminada. Os arranha-céus refletiam as luzes da cidade, como se fossem estrelas descidas à terra. No centro de tudo isso, Min Jae observava a vista de sua sala panorâmica no último andar da empresa. Ele lembrava da primeira vez que tinha visto Seul daquela altura,
como um simples entregador que olhava para cima, sonhando com algo que parecia impossível. Agora estava ali, no comando de tudo, mas com o coração voltado para apenas uma coisa: Sonja. Está tudo pronto para hoje? Não, perguntou Minjai à sua secretária. Sim, senhor. O evento beneficente terá transmissão nacional. Respondeu ela sorrindo, sem esconder o orgulho que sentia de trabalhar ao lado dele. Minjai respirou fundo. Hoje não é sobre mim, pensou. Hoje é sobre ela. Enquanto isso, no pequeno bairro onde tudo começou, Sonja se arrumava com a ajuda de alguns vizinhos. A senhora nunca tinha usado um vestido de gala antes, e quando se olhou no espelho, quase não acreditou. Eu pareço uma atriz de dorama, disse ela, rindo com aquele jeito simples que todos amavam. A senhora parece a rainha que sempre foi. Só que agora o mundo inteiro vai enxergar, respondeu uma das vizinhas. Sonja tentou disfarçar o nervosismo. O que esse menino está aprontando agora? E pensava. Minjai a tinha convidado para um grande evento, mas não dera detalhes. Horas depois, o salão principal de um luxuoso hotel em Seul estava lotado. Jornalistas, empresários, celebridades, todos queriam estar presentes no evento do CEO mais jovem e admirado do país. Câmeras piscavam sem parar, mas Minjai parecia calmo. No momento mais aguardado da noite, ele subiu ao palco. Vestia um terno impecável, mas carregava no olhar a mesma sinceridade de quando era apenas um garoto ferido na ponte. Boa noite a todos. Hoje não estamos aqui para falar de lucros ou negócios. Estamos aqui para falar de gratidão e de sonhos, disse ele com a voz firme, mas emocionada. Há 10 anos, em uma noite chuvosa, eu era apenas um menino perdido, sem família, sem futuro. Mas uma mulher me estendeu a mão. Ela não tinha nada, mas me deu tudo. Carinho, comida, um lar, um burburinho percorreu a plateia. Muitos já tinham ouvido rumores, mas não sabiam da verdadeira história. Essa mulher acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. E é por isso que hoje, diante de todos vocês, eu quero realizar o maior sonho da vida dela. As luzes se voltaram para a entrada do salão. Sonja, tímida e confusa, foi conduzida até o palco. O público se levantou em aplausos e a senhora mal conseguia conter as lágrimas. Sonja, minha mãe de coração. Minjai continuou, olhando para ela com ternura. Hoje eu entrego a você não apenas a gratidão de um filho, mas também um presente. Um telão se acendeu, mostrando imagens de uma construção magnífica. Uma vila inteira, com casas, jardins e um centro comunitário. O projeto se chamava Vila Sonja, um espaço dedicado a abrigar idosos solitários e crianças sem lar. Essa vila será construída em seu nome, para que nenhuma criança e nenhum idoso tenha que enfrentar a solidão que nós enfrentamos. E além disso, eu transfiro hoje publicamente à senhora Sonja a posição de maior acionista honorária da minha empresa. A plateia explodiu em aplausos e flashes. Sonja levou as mãos ao rosto sem acreditar. Meu filho, isso é demais. Eu não mereço tudo isso, disse ela, soluçando. Minjai se aproximou pegando suas mãos. Merece sim, porque tudo o que eu sou hoje começou com você. A emoção tomou conta do salão. Jornalistas choravam discretamente, empresários aplaudiam de pé, e até os mais céticos se deixavam levar pela intensidade da cena. Sonja, ainda atônita, tentou brincar para disfarçar as lágrimas. Olhe só, Minjai. Eu só queria uma televisão maior para assistir meus doramas, e você me vem com uma vila inteira. O público riu, quebrando a tensão emocional. Minjai também riu, enxugando discretamente os próprios olhos. Então, vamos garantir que a senhora tenha a maior televisão da Coreia, combinado? A noite terminou com uma celebração emocionante. Sonja, ao lado de Minjai, percebeu que não era apenas uma espectadora de sua história. Ela agora era protagonista de um legado. Na saída, repórteres perguntaram a ela o que sentia. Sonja respondeu com sua simplicidade característica. Eu só fiz o que qualquer coração faria: amar. O resto foi Deus quem cuidou. A resposta dela viralizou no país inteiro.
tornando-se manchete em todos os portais. O milagre da ponte chuvosa se transformava em símbolo nacional de compaixão e esperança. E naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam, Sonja dormiu em paz. Não em sua velha casa humilde, mas em um coração cheio de realizações, sabendo que seu maior sonho não era sobre riquezas, mas sobre nunca mais estar sozinha. O sucesso da Vila Sonja repercutiu em todo o país. Reportagens exaltavam o gesto de Min Jae, e Sonja virou uma espécie de celebridade inesperada. Até mesmo jovens que nunca tinham ouvido falar dela a chamavam de Halmeone, avó, com carinho. Mas nem tudo era luz. O brilho de Min Jae e a bondade de Sonja começaram a incomodar pessoas poderosas. Dentro da empresa, alguns diretores invejosos sentiam-se ameaçados pela ideia de uma idosa simples ser nomeada acionista honorária. Uma senhora sem formação, sem títulos, com poder sobre decisões? Isso é ridículo. E murmuravam em reuniões secretas. Logo, rumores começaram a se espalhar na imprensa. A história do menino órfão teria sido inventada? Sonja não teria usado a inocência de um garoto para enriquecimento próprio? Manchetes maldosas surgiam diariamente, tentando manchar tudo o que havia sido conquistado. Na manhã de uma dessas notícias, Sonja sentou-se à mesa, tremendo ao segurar o jornal. Min Jae, eu acho que tudo isso está indo longe demais. Talvez seja melhor eu desaparecer de novo, disse ela com os olhos marejados. Min Jae largou a xícara de café com força. Antes, nunca mais diga isso, Omoni. Eles podem atacar o que quiserem, mas eu não vou permitir que toquem na senhora. Mas a pressão aumentava. Investidores começaram a retirar fundos e ações da empresa despencaram em poucos dias. Os inimigos planejavam não apenas destruir a imagem de Sonja, mas também derrubar Min Jae do topo. O ponto mais crítico veio quando um grupo de diretores convocou uma reunião extraordinária. Min Jae-si, com todo respeito, o senhor está colocando emoções acima da razão. A empresa não é lugar para sentimentalismo, disse um deles com frieza. Exigimos que a senhora Sonja seja afastada imediatamente de qualquer posição de influência. O silêncio foi pesado. Sonja estava sentada discretamente no canto da sala, com as mãos trêmulas. Ela não entendia direito aquelas palavras formais, mas percebia bem o veneno por trás delas. Min Jae se levantou, encarando a todos. Eu posso ter começado essa empresa sozinho, mas só cheguei até aqui porque tive um lar, um prato de comida, um abraço quando ninguém mais me via. Se vocês acham que gratidão é fraqueza, estão enganados. O clima esquentou. Alguns aliados de Min Jae batiam palmas discretas, outros diretores murmuravam entre si. Mas antes que a reunião pudesse terminar, um dossiê falso começou a circular pela internet, acusando Sonja de ter histórico de golpes e até roubo. Sonja, ao ver aquilo, não aguentou. Voltou para sua antiga casa humilde, sentindo-se um peso para o filho de coração. Lá chorava sozinha, dizendo baixinho, talvez eles estejam certos. Eu sou só uma velhinha qualquer. Não mereço nada disso. Enquanto isso, Min Jae, furioso, vasculhava cada detalhe das acusações. E foi aí que descobriu. Tudo vinha de um ex-sócio poderoso que havia perdido espaço depois da ascensão meteórica dele. Esse homem movia os fios por trás das mentiras. A crise chegou ao auge quando manifestantes, manipulados pelas notícias falsas, cercaram a empresa. Câmeras de TV transmitiam em tempo real, exigindo explicações. Para muitos, parecia o fim do império de Min Jae, mas em meio ao caos, Sonja reapareceu. Com sua bengala, subiu no pequeno palco improvisado em frente à sede da empresa. Jornalistas apontaram microfones, multidões se calaram. Eu não sei falar bonito como vocês. Não sei nada de negócios nem de riqueza. Só sei que um dia, um menino ferido caiu na minha frente e eu não consegui virar as costas. Se amar alguém for crime, então eu aceito ser culpada. A multidão ficou em silêncio. As palavras eram simples, mas carregadas de verdade.
Minjay se aproximou emocionado, colocando a mão sobre o ombro dela. O que essa mulher fez foi me dar uma chance de viver. Se vocês querem me julgar por reconhecer isso, façam. Mas saibam, sem Sonja, eu não estaria aqui. E se eu cair, caio ao lado dela. A sinceridade do discurso transmitido ao vivo virou o jogo. Repórteres anticéticos começaram a se comover. Redes sociais explodiram com apoio à dupla. Hashtags como Obrigado Sonja dominaram os trending topics. No fim daquela noite, as autoridades anunciaram que as acusações contra Sonja eram falsas e o verdadeiro esquema de manipulação foi desmascarado. O ex-sócio foi preso e os diretores que o apoiavam foram expulsos. Exausta, Sonja segurou a mão de Minjay e disse com um sorriso cansado: "Eu só queria cuidar de você. E você acabou cuidando do mundo inteiro." Ele riu, mesmo com os olhos vermelhos. "E eu só queria sobreviver. Mas você me ensinou a viver de verdade." A crise, que parecia ser o fim, transformou-se no maior testemunho de que amor e gratidão resistem até as maiores tempestades. A cidade ainda comentava sobre a crise superada. Nos jornais, Minjay era retratado não só como um CEO brilhante, mas como símbolo de resiliência e lealdade. E no centro de tudo, a figura humilde de Sonja era lembrada como a avó da Coreia. Mas para eles, o que mais importava não eram os títulos nem os aplausos. Era o vínculo que tinham construído. Numa manhã chuvosa, exatamente 10 anos após o primeiro encontro, Minjay convidou Sonja para um passeio. Ela resmungou desconfiada. "Justo hoje? Olhe só essa chuva, Minjay. Eu vou gripar." Ele sorriu. Confia em mim, Omoni. É importante. Com guarda-chuvas em mãos, foram até a mesma ponte onde tudo começou. A chuva caía fina e o som das gotas no rio trazia lembranças. Sonja parou, olhando o cenário com os olhos marejados. "Aqui foi onde te encontrei, machucado, tremendo de frio. Tão pequeno", disse ela com a voz embargada. Minjay respirou fundo, sentindo o coração acelerar. "E foi aqui que a senhora me salvou. Não com remédios, não com riquezas, mas com algo muito maior." Ele segurou as mãos enrugadas de Sonja e de repente ajoelhou-se diante dela, ignorando a chuva que encharcava seu terno caro. "O que a senhora fez naquela noite foi o verdadeiro milagre da minha vida. Eu prometo que, enquanto eu respirar, nunca vou deixar que se sinta sozinha novamente." Sonja tentou rir para disfarçar a emoção. "Levante-se, menino. Vão achar que está me pedindo em casamento." Os dois riram juntos, a chuva molhando seus rostos como lágrimas misturadas. Nesse instante, uma equipe de filmagem escondida, organizada por Minjay, revelou-se. Ele havia preparado uma surpresa: transformar aquele momento em um documentário para inspirar o país inteiro. Sonja, chocada, bateu com a bengala no braço dele. "Você me enganou de novo, menino travesso", disse, mas no fundo sorria de orgulho. Dias depois, o documentário O Milagre da Ponte Chuvosa foi exibido em rede nacional. Mostrava não só a história deles, mas também a inauguração oficial da Vila Sonja, já em construção, com centenas de idosos e crianças sendo acolhidos. A última cena exibia Minjay e Sonja de mãos dadas na ponte, com a legenda: "O verdadeiro sucesso não é o que acumulamos, mas o amor que deixamos no coração dos outros." O impacto foi imenso. Escolas usaram a história como exemplo em aulas de ética. Igrejas e templos citaram o caso em sermões. E milhares de pessoas foram inspiradas a estender a mão para quem precisava. Mas para Minjay e Sonja, a vida seguia simples. Nos fins de semana, eles cozinhavam juntos, riam assistindo doramas na maior televisão da Coreia, que Minjay fez questão de comprar, e brigavam de leve quando ele tentava fazer dieta e ela escondia bolinhos de arroz. Uma noite, enquanto olhavam a chuva pela janela, Sonja comentou: "Sabe, Minjay, às vezes penso que Deus me deixou sozinha tantos anos para que eu pudesse estar naquela ponte, exatamente naquela hora." Ele apertou a mão dela, sorrindo com ternura. "Então, Omoni, quer dizer que o nosso encontro foi destino?"
Ela respondeu com lágrimas discretas nos olhos. Foi amor. E assim, entre risos, lágrimas e a certeza de que nada foi em vão, a história da velhinha solitária e do menino ferido se eternizou como o verdadeiro milagre da ponte chuvosa. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.